A situação dos criminosos da Lava Jato que usaram o poder judiciário para interferir na eleição presidencial de 2018 só piora. Apesar de os filhos de Bolsonaro tentarem minimizar o escândalo Moro Dallagnol, a República está pegando fogo. Centenas de juristas, advogados e juízes, além da OAB, querem o afastamento de Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça. O Congresso quer uma CPI. O STF vai se reunir nesta terça-feira em reunião extraordinária e, a partir dessa reunião, a Suprema Corte pode soltar Lula a qualquer momento. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Convenhamos que tanto os fascistas que exigiram a cabeça do primeiro presidente da República do Brasil, que melhorou de fato a vida do povo, todos sabíamos que era assim que Moro, Dallagnol e todo o núcleo duro da Lava Jato trabalhavam. Ou seja, violando a lei, ignorando provas e inventando outras. Os tais indícios. Só não havia provas disso, mas agora, com a reportagem corajosa e incrivelmente competente do site Intercept Brasil, essas provas já existem. Para que se tenha uma ideia, segundo o editor do site Intercept, Glenn Greenwald, ele e sua equipe não analisaram nem 1% do material que tem contra Moro, Dallagnol e a Lava Jato. O Blog da Cidadania, então, foi consultar o professor de Direito Constitucional da PUC, Dr. Pedro Estevam Serrano, sobre o que deve ou não acontecer nesse caso. Que penalidade Moro e Dallagnol, além de companhia limitada, podem sofrer diante do crime que cometeram ao usar o Poder Judiciário para interferir na eleição presidencial do ano passado e condenar o presidente Lula à cadeia sem provas. Lembrando que, segundo Serrano, Moro violou o artigo 8º do Código de Ética da Magistratura Brasileira e os artigos 254 e 264 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos, como você vai ver agora, vetam que um juiz tome partido da defesa ou da acusação, para que todos entendam. É como se um juiz que fosse apitar uma partida entre Flamengo e Fluminense se reunisse com um dos times para combinar estratégias para derrotar o outro time adversário. Vamos ouvir o Dr. Pedro Serrano, que concedeu ao Blog da Cidadania uma entrevista por telefone. São várias questões, né? Eu vou tentar aqui abordá-las, né? A primeira coisa que tem que se ver é que os documentos foram obtidos por hackeamento, me parece, é o que estão falando. Isso torna a prova, as provas obtidas lá, os documentos, as conversas, ilícitas para efeito de serem utilizadas para incriminar alguém. Portanto, não devem levar a incriminar nenhum dos procuradores ou o juiz, tanto no plano, vamos dizer, de evitar sanções penais quanto sanções disciplinares, né? Agora, por outro lado, elas podem ser usadas para beneficiar réus, né? Ou seja, tornar nulos processos, etc. E eu creio que esse é o principal efeito delas, né? Por exemplo, o juiz Moro claramente orientou lá o procurador, né? Os procuradores, né? Ele, por exemplo, orientou a buscar prova, procure tal prova, etc. Tal, né? O
Código de Processo Penal, no artigo 254, diz que quando o juiz orienta uma das partes, ele tem o dever de se declarar suspeito, exatamente porque ele deve ser imparcial, né? Quando ele orienta uma das partes, ele passa a ser parcial. E isso é muito grave, isso aí não é... Que me perdoe o presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu respeito imensamente, mas acho que nesse caso, no plano jurídico é muito grave. Eu não sei se no político tem realmente essa repercussão toda, isso eu não sei analisar. No plano jurídico é muito grave, porque comprova que o presidente Lula, Vaccari e os outros citados ali foram julgados por um juiz parcial, né? Portanto, o processo contra Lula e contra Vaccari, etc., são processos nulos, processos inválidos, né? E que devem ser anulados, a meu ver, pela justiça, né? Objetivamente falando. É óbvio que vai ter que se verificar, isso é muito importante para não ficar sem cautela e vamos dizer, agindo com imprudência. Tem que se verificar como foi hackeado aquelas conversas, tem que verificar se elas não foram adulteradas, né? Porque o hackeador pode eventualmente tê-las adulterado, exatamente para causar esse tipo de impressão que eu estou tendo, né? Mas se elas não foram adulteradas, tendo essa hipótese, há uma gravidade sim. O juiz teve uma atitude, vamos dizer, excessivamente íntima com os procuradores, orientou conduta, orientou investigação, e isso o torna parcial para efeito de julgar os casos do presidente Lula. Eu creio, inclusive, que não deva anular só o caso do Guarujá, acho que deve anular qualquer caso do presidente Lula em que o juiz tenha participado, né? E aqueles procuradores também. Também achei grave o fato de terem impedido entrevista do presidente Lula, que na época eu reputei como ilegal o impedimento, de terem impedido a entrevista dele antes da eleição e o procurador ali ter declarado que isso poderia ajudar o Fernando Haddad, ou seja, foi uma declaração ali evidente, ou seja, demonstra claramente que houve uma função político-partidária, se utilizou a função pública para fim político-partidário. Não acho que isso deva levar à anulação da eleição, porque só poderia haver uma anulação de eleição se fosse um fato grave o suficiente que alterasse o resultado da eleição. Então, a anulação da eleição, para mim, não se cogita, é um exagero, né? A questão de prender juiz Moro também é um exagero, porque as provas foram obtidas de forma ilícita, não podem levar nem à abertura de processo crime ou disciplinar contra ele, né? Então, esse é meu ponto de vista geral a respeito do assunto, né? Ou seja, tem que se verificar se as provas são rígidas, ou seja, se tem rigidez, ou seja, se elas não foram adulteradas. Tem que se investigar a questão do hackeamento, porque houve um crime aí. Hackear telefones é um crime grave, quem hackeou tem que ser punido, né? O jornalista que divulgou não cometeu crime, porque eu sempre insisto nisso. Se um funcionário público tem o dever de guardar um documento sob sigilo e vaza para um jornalista, não é o jornalista que comete crime, é o funcionário público, ele que tem o dever da guarda. O jornalista está no papel dele de divulgar informações de interesse público, é o papel dele na sociedade democrática. Então, não houve nenhum crime do jornalista, houve de quem hackeou, precisa investigar, saber quem é e punir. Mas não pode ficar só nisso. Também, a meu ver, tem que se investigar, nem que seja de forma profilática, esse tipo de prática lá no Paraná, em Curitiba, porque se esse tipo de prática continua lá, precisa parar, né? Não é assim que se faz justiça, né? Não pode haver essa promiscuidade entre Ministério Público e magistratura. Acho que é consequência evidente do que foi divulgado ontem a nulidade dos processos, como eu te falei, do presidente Lula, do Vaccari e de outros envolvidos ali. Mas isso não implica, eu quero destacar, Eduardo, não implica a nulidade da Lava Jato como um todo. Apenas dos processos que foram referidos ali e que venham a ser referidas nas próximas matérias, né? Porque o jornalista lá do site fala que vão vir várias outras matérias, nós temos que aguardar daí, né? Portanto, eu acho que
não se deve, de um lado, exagerar, ficar falando que Moro vai ser preso, que vai anular a eleição, mas, por outro lado, também não se deve amesquinhar o problema, querer tratar como se fosse algo natural, que não é. É a prova cabal de que Lula foi julgado por um juiz parcial e por um processo fraudulento, né? Que foi tratado como inimigo e não como um cidadão que eventualmente errou, né? Que não foi tratado com os direitos e garantias que todo ser humano tem direito. Além da esclarecedora entrevista com o professor Serrano que você ouviu, analisemos os principais desdobramentos gerados pela confirmação daquilo que todos sabíamos, que Moro, Dallagnol e a Lava Jato usaram instrumentos criminosos para favorecer a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República. 1. O Conselho Nacional do Ministério Público vai analisar a conduta de Deltan Dallagnol no âmbito do escândalo da manipulação do processo contra Lula. 2. A ONU irá analisar o escândalo envolvendo o juiz que encarcerou Lula, Sérgio Moro, e como a conduta dele viola a lei brasileira. Já é dado como certo que o organismo inocentará Lula à luz desses fatos. 3. Diante do escândalo envolvendo Moro, Bolsonaro mandou suspender campanha publicitária do pacote anticrime do atual ministro da Justiça. 4. A cúpula do Congresso Nacional já vê uma CPI sobre o caso do vazamento de conversas atribuídas a Sérgio Moro e a Deltan Dallagnol como muito provável. 5. Segundo a rádio França Internacional, o escândalo envolvendo Moro e a Lava Jato se espalhou pelo planeta. 6. Centenas e centenas de juristas e advogados de todo o país estão exigindo o afastamento do ex-juiz Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça e de Deltan Dallagnol do Ministério Público. 7. A OAB Federal também quer o afastamento imediato de Moro do cargo de ministro da Justiça. Mas a principal notícia do dia não são nenhuma dessas que eu acabo de dizer aqui. A grande notícia é que o Supremo Tribunal Federal irá se reunir extraordinariamente nesta terça-feira, 11 de junho. E aí é que entra informação obtida pelo blog da Cidadania. Diante do fato, agora já inquestionável, de que Sérgio Moro, Dallagnol e a Lava Jato como um todo violaram a lei para eleger Bolsonaro e encarcerar Lula, nessa reunião extraordinária do STF, é provável que o ex-presidente Lula obtenha finalmente um habeas corpus, pois sua prisão agora se configura absolutamente ilegal. Recentemente, o Papa Francisco enviou carta ao ex-presidente Lula dizendo a ele que a verdade venceria e que o bem venceria o mal. É impossível atribuir qualquer caráter premonitório às palavras do Sumo Pontífice da Igreja Católica, mas que é irônico que poucos dias após a fala do Papa, tudo isso esteja acontecendo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.